Você chamaria de sortudo o pescador que, tendo passado anos estudando os hábitos dos peixes, por uma simples mudança do vento, soubesse onde jogar sua rede? A oportunidade é uma deusa desdenhosa que não perde tempo com aqueles que não estão preparados. Apesar de ser visto como um livro sobre vida financeira, O Homem Mais Rico da Babilônia é um livro principalmente sobre mentalidade, hábitos, constância para se alcançar o sucesso que se deseja em qualquer área da vida. E hoje vou citar 5 pontos que mais me chamaram a atenção. Dando um contexto geral, o livro é composto de vários pequenos contos, cada um com um ensinamento, desde como multiplicar sua riqueza até uma receita simples e prática para se livrar das dívidas. Porém, nesse vídeo, vou me aprofundar apenas na história principal sobre Arcade, considerado o homem mais rico da Babilônia. O livro começa com uma conversa, um diálogo de 2 amigos, Bansir e Cobb, falando sobre as dificuldades em se obter dinheiro, porque algumas poucas pessoas da Babilônia detinham todo o ouro. E no meio da conversa, Cobb menciona que viu Arcade no mercado e fala do fato de que, apesar dele ter se tornado o homem mais rico da Babilônia, quando eram jovens, eles frequentaram as mesmas escolas, tiveram conselhos com os mesmos sacerdotes nos templos, e nenhuma dessas tarefas ou brincadeiras Arcade se destacava dos demais. Então por que deveriam os deuses ter escolhido ele para se tornar alguém tão rico, enquanto os demais mal faziam para sobreviver? Então Bansir tem a ideia de ir até Arcade e pedir a ele conselhos, os conselhos que o fizeram se tornar tão rico. E dentre os conselhos que Arcade dá, eu separei 5 que para mim são os 5 que podem ser aplicados em qualquer área da vida a qual a gente queira obter algum sucesso. E a primeira delas é o tempo. E o Arcade coloca a seguinte frase: todos os homens têm tempo em abundância para conseguir aquilo que realmente desejam, porém, a maioria deles o desperdiça. A primeira vez que li essa parte, eu pensei, com a rotina que eu tenho hoje, é impossível eu ter tempo extra para qualquer coisa. Porém, e depois de ler o livro mais de uma vez, eu percebi que tempo, nesse sentido, não quer dizer que eu teria que tirar todos os dias horas para me dedicar naquilo que eu realmente gostaria de aprender. Nós temos uma tendência de olhar para metas de longo prazo e achar que, por ser um horizonte muito distante, pouquinho que a gente faz todos os dias é irrelevante, quando na verdade os juros compostos da execução de uma coisa todos os dias é que vai trazer um grande resultado lá na frente. Veja, um exemplo bem aleatório: se você quer aprender a tocar violão, se você se dedicar todos os dias 15, 20, 30 minutos ao longo da semana, dentro de um ano, certamente você estaria melhor do que alguém que uma vez na semana se dedicou 3 horas, porque é a prática. O pouquinho de todos os dias é que no final das contas vai gerar um grande montante. Com isso, essa analogia a gente pode trazer ela para diversas áreas da vida. Por exemplo, um relacionamento. É difícil você dizer que conhece alguém no segundo ou no terceiro encontro. Geralmente você vai precisar de um longo prazo e de preferência morando junto, porque por mais que namoro seja uma coisa gostosa, quando você passa a conviver com a pessoa todos os dias é que você vai aprender todos os pormenores da relação, e com o passar do tempo aquele laço vai cada vez se estreitando mais. E é assim na sua profissão, é assim nos relacionamentos, é assim em alguma habilidade que você quer aprender. Então esse para mim talvez seja o ensinamento mais importante que eu tirei do livro: nunca ser negligente com o longo prazo. O segundo ponto que ele coloca são os estudos, e ele divide os estudos em 2 tipos. O primeiro é sobre as coisas que já se sabe, guardá-las bem, e o segundo é através da prática. Veja bem, por mais que a gente se dedique a estudar, como eu disse, por mais que eu leia livros, veja vídeos sobre como tocar um violão, eu nunca vou saber como realmente é antes de pegar um na minha mão e começar a tentar dedilhar um violão. Essa semana mesmo, um vizinho meu passou aqui em casa, me chamou aqui no portão, perguntou o que eu estava fazendo. Eu falei com ele que estava estudando
Ele falou assim, nossa, mas estudando, por acaso você tá na escola? Veja, tem gente que acha que estudar é só aquele estudo clássico, né? Levanta de manhã ou à tarde, dependendo do horário da escola, vai lá, ouve o que o professor tá falando, tenta aprender alguma coisa, volta pra casa, depois daquele período ali, no máximo até na faculdade, acabou, você não tem que estudar mais nada. Quando na verdade, nem tudo, e eu acredito que boa parte do que a gente realmente precisa aprender não vai estar numa escola convencional. Você pode, inclusive até deve, se dedicar a estudar por conta própria. E depois de aprender, seja através de um mentor, de um curso, de um livro, aprender a como tirar coisas novas da prática. Porque por mais bom que seja um livro, por mais didático que seja, pode trazer N exemplos. Depois que você tem uma base teórica, vai ser na prática que muitas situações que não aparecem em livros vão se apresentar. Então, ele tira essas duas partes. Aprendendo com teoria, e a segunda com a prática. Através da prática, você vai tirar novos ensinamentos que vão agregando ao seu conhecimento. O terceiro ponto é a força de vontade. E no livro, o Arcade fala que a força de vontade não passa de uma força inflexível para dar conta de uma tarefa da qual você mesmo se obrigou. E ainda dá o seguinte exemplo: se durante 100 dias ele se dispor a atravessar a ponte e jogar uma pedra, por mais besta que essa tarefa pode parecer, ele não pensa que lá pelo 7º dia, se ele esquecer de jogar uma pedra hoje, ele volta amanhã e joga 2. E nem lá pelo 20º ou 30 dias, ele pensa que essa tarefa é uma besteira e atira lá logo as pedras que faltam e acaba com aquela tarefa de uma vez por todas. Porque primeiro que isso vai te trazer a confiança de que você realmente pode fazer alguma coisa por um grande período de tempo. Vai te trazer a confiança de que você é capaz de executar alguma coisa que você se propôs. Porém, ele coloca que quando a gente for escolher uma meta, é importante que a gente faça isso colocando algo que seja humanamente possível e que não vai te gerar um desconforto em executar aquilo. Por exemplo, eu posso dizer que eu vou na academia, fazer 1 hora de treino de segunda a sexta-feira. E academia eu acho que é um dos principais, né? Todo mundo começa na segunda. Mas veja, não adianta eu querer colocar na minha mente, se eu tô acima do peso, sei lá, tô pesando 100 e poucos quilos, se eu tô acima do peso, não adianta eu querer colocar uma meta que seja intangível dentro de um curto prazo. Posso colocar que eu quero perder 10, 20 quilos dentro de um ano, mas seria humanamente impossível falar que eu vou perder 200 quilos, 150 quilos, e nem uma meta que seja desconfortável. Vou treinar 1 hora por dia, é uma coisa tangível. Vou treinar 6 horas por dia, já não começa a ser tão interessante assim, porque isso provavelmente consumiria, né, uma boa parte do seu dia e provavelmente você desistiria disso. Então ele fala que a força de vontade ela é útil para que você dê cabo a uma tarefa que você se propôs. Mas é muito importante que essa tarefa seja tangível, eu tenho uma meta a ser alcançada e que essa meta seja possível de ser alcançada, para que eu não me perca no caminho. O quarto ponto é a sorte, porque após Arcade contar como foi sua história até a riqueza, ele diz que teve um mentor chamado Algamish, que era um velho emprestador de dinheiros na cidade e que passou para ele os princípios básicos de como obter riqueza. Porém, no final da vida de Algamish, após Arcade se provar no tempo, mostrando que era digno de aplicar os ensinamentos que Algamish o transmitiu, Algamish acaba colocando ele em seu próprio testamento e deixa para ele uma parcela de seus bens. Então, um daqueles que foi com Cobb e Bansir buscar conselhos com Arcade fala que ele teve sorte em ter sido, né, beneficiado no testamento do Algamish. E Arcade retruca, dizendo: você chamaria de sorte o pescador que, tendo passado anos estudando os hábitos dos peixes, por uma simples mudança do vento soubesse onde jogar sua rede,
E o que ele quer dizer com isso é que muitas vezes, quando a gente vê uma situação em que alguém teve um sucesso aparentemente repentino, seja uma vaga de emprego que a pessoa ocupou, às vezes até dentro do serviço da gente mesmo, às vezes você tá ali já há um bom tempo, tem pessoas que tá no mesmo serviço há anos e não conseguem um cargo às vezes de liderança, não conseguem subir, né, dentro da empresa e acha que isso é por injustiça ou que aquela pessoa teve sorte. A pessoa que ocupou o cargo, por vezes tem menos tempo de casa e alcançou um cargo maior. Porém, o que a maioria negligencia é que pode ser que exista aquela sorte do acaso, porém ela não é a única sorte que existe. Tem um tipo de sorte que é a sorte da probabilidade, quando você aumenta suas chances de ser contemplado. Um exemplo, se eu vou participar de um sorteio, desses sorteios que acontece quase todo final de ano em lojas, e eu coloco lá um bilhete, eu tenho uma chance de ser contemplado. Se alguém colocar na mesma urna 10 mil cartão, as chances dessa pessoa são exponencialmente maiores de ser sorteadas do que eu. Veja, ainda há um fator sorte ali, porque na hora de tirar lá o papelzinho pode ser que eu seja contemplado com apenas um, mas estatisticamente a pessoa que colocou 10 mil vai ter uma probabilidade muito maior de ser contemplado no meu lugar. Então essa seria uma sorte estatística, né? Probabilidades. E tem aquela sorte de estar pronto quando uma oportunidade aparece. Eu acho que é essa que a gente deveria perseguir. Porque, veja, se eu pensar que eu quero passar em um concurso público e eu começo a estudar matérias de conhecimentos gerais, ler notícias, eu não sei, às vezes eu ainda não tenho um concurso em vista. Porém, se daqui 1, 2, 5 anos em que eu estou me dedicando a estudar, aparece um concurso, sei lá, Polícia Federal, certamente eu estaria mais bem preparado para me candidatar àquela vaga do que alguém que começou a estudar uma semana antes do concurso. Ou então, se eu me propor a me especializar em uma área, mesmo que eu ainda não trabalhe nela, sei lá, eu quero virar um editor de vídeos, e eu começo a editar vídeos por conta própria, aprendendo a lidar com um programa, a saber editar, a fazer máscaras. Quando aparecer uma vaga de emprego, eu não vou me apresentar como um principiante àquela vaga. Eu posso chegar, eu posso mostrar um trabalho que eu fiz, sei lá, um canal no YouTube, e mostrar mostrar ali para aquela vaga onde eu estou me candidatando toda aquela experiência que eu já adquiri antes mesmo que essa oportunidade aparecesse. Esse é o tipo de sorte que Arkady teve no livro, porque antes mesmo de ser um herdeiro do Algamish, ele teve que passar um período se provando digno daquela oportunidade. Algamish não ia entregar para ele uma propriedade para ele tomar conta sem que ele se mostrasse capaz de tomar conta de toda aquela terra e depois de ser um dos seus beneficiários. Então esse eu acho que é um ponto importante. Essa sorte é a sorte que a gente deveria buscar. E o quinto e último ponto é a disciplina. Eu vou dar um exemplo próprio que eu comecei a vivenciar nos últimos 3 meses e que acaba aplicando um pouco das outras coisas que eu já disse aqui. Há uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu comprei um curso de inglês, curso online de inglês, e no primeiro mês eu me dediquei a fazer o passo a passo que o curso ensinava. Porém, depois de mais ou menos esse período, 1 mês, eu comecei, não fazia uma aula um dia, achava que estava tudo bem, não executava um exercício, e aos poucos, como eu disse, eu achava que a minha rotina já era ocupada demais. Aos poucos eu acabei abandonando o curso. E durante esses 5 anos eu tentei retomar ele umas 2 ou 3 vezes, porém acontecia a mesma coisa. Começava, dava ali 20 dias, 25, 1 mês, acabava abandonando. Até que mais ou menos no meio desse ano, em agosto para ser mais exato, eu coloquei na minha cabeça que se eu tivesse vergonha na minha cara, eu levaria aquele curso até o final. E comecei do zero de novo, e mais ou menos com 30 dias ali assim, já executando a mesma tarefa,
aquele mesmo sentimento de que isso não vai ter serventia nenhuma começou a voltar. Porém, aqui eu coloquei aquilo que eu falei, que era a força de vontade, e falei pra mim mesmo, cara, se ninguém te obriga a fazer nada, né? Se você é senhor das suas vontades, você tem que controlar a sua mente, tem que controlar seu corpo. Sempre que eu pensava, nossa, hoje eu tô cansado, e eu tava fazendo as aulas antes já da minha rotina do dia a dia, então eu tava tendo que levantar mais cedo para poder fazer a aula. Eu pensava assim, ou você sai dessa casa, ou você sai dessa cama agora e vai lá fazer a aula, ou então você vai ser sempre um fracassado na vida. E com essa mentalidade, eu levantava e vencia aquele sentimento, né, aquele desejo de querer procrastinar. Porém, depois de um tempo, passado ali uns 60, 70 dias mais ou menos, essa vontade essa preguiça, né, essa procrastinação em não querer fazer a aula começou a se dissipar. Ao ponto de, conforme eu fui vendo o progresso, né, com as aulas ali, vendo vídeos e já conseguindo compreender palavras, frases, estruturas, pegando um texto e já conseguindo entender uma parte majoritária do texto, aquela barreira começou a ser vencida naturalmente. E hoje, eu já estou mais ou menos há uns 100 dias estudando consistentemente. O dia que eu não consigo, por algum motivo, colocar um exercício em prática, ou então não fazer uma aula, eu tenho um sentimento de culpa por não estar conseguindo, por não ter... É como se o meu dia faltasse uma parte dele. Do mesmo jeito que, sei lá, a gente levanta todos os dias e escova os dentes, toma banho, essas coisas rotineiras da vida. Hoje as aulas estão passando a se tornar uma rotina do meu dia, e quando elas não são cumpridas, meio que falta alguma coisa dentro do meu dia. Mas veja, isso só foi possível após um longo período em que eu tive disciplina em fazer aquela mesma tarefa. Então a disciplina, acho que quase com a força de vontade, a disciplina ela só serve quando a gente tem um objetivo lá na frente a ser alcançado. Ela serve quando a gente tem um objetivo a ser alcançado, e ela é para que a gente não se desvie desse caminho. Você sabe onde você quer chegar, e com a disciplina de ir fazendo um pouquinho todos os dias, você sabe... Você não se desvia do caminho de onde você quer alcançar e consegue levar isso até o fim, né? Se você tem lá um projeto de 5 anos, a disciplina vai te ajudar a dar forma a esse propósito. Então esses acho que são os 5 pontos que mais me chamaram a atenção no primeiro conto do livro. Tem outros, mas os outros para mim são mais voltados a parte de finanças. Acho que ele não teria que ser um pouco mais lapidado para que a gente pudesse aplicar eles a outras partes da vida. E o meu objetivo com o vídeo não era esse. Então, por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, deixe aqui nos comentários o que você achou, e não deixe de deixar um joinha, deixa um like aí, e para que isso me incentive a trazer mais vídeos. Queria te convidar para ver esse outro vídeo aqui, onde eu falo como eu consegui gravar o meu primeiro vídeo e como que essa barreira de nunca achar que estar pronto para alguma coisa impede a gente de pelo menos começar a tentar. Então clica nele que eu te vejo lá.